A taxa de juros de quando você não paga a fatura do cartão de crédito, o chamado rotativo, está voltando para um dos maiores patamares dos últimos 11 anos. E tem proposta de estancar isso com base na canetada. Qual é o status desse debate? O que dizem as partes? Qual é a proposta principal? E o que pode acontecer de bom e de ruim se ela for aprovada? Assunto do Cafeína. Olá, o Cafeína tá no ar. As discussões sobre mudanças no rotativo, ou até mesmo o fim dele, ganharam força. O juro rotativo, aquele cobrado no caso de você não pagar o total da fatura do cartão de crédito no vencimento, é o que está fazendo todas essas discussões acontecerem. O Brasil tem uma das maiores taxas do mundo nesse quesito. Em julho, que foi o último dado divulgado pelo Banco Central, essa modalidade estava cobrando em média 445% ao ano. Esse gráfico mostra o custo do crédito, ou seja, a taxa do rotativo desde 2012. Você vê que nesse período ela oscilou entre uns 250% ao ano até uns 500% ao ano. O momento de maior alta foi ao longo do governo Dilma. Se pegar só a marcação de Dilma 2 aí no gráfico até a marcação de Temer, a taxa passa basicamente da casa dos 300% para o patamar de 500%. E agora, mais uma vez, volta para perto desse que foi o andar, o patamar, o nível mais alto em uma década. O argumento dos bancos é que quando uma pessoa entra no rotativo é porque ela já meio que perdeu o controle das suas finanças. Daí os juros têm que ser mais altos por conta do alto risco de inadimplência, de não receber esse dinheiro de volta. Quase metade das pessoas que entram no rotativo acaba não pagando o que deve. Se muita gente não paga, os bancos têm que cobrar mais caro daqueles que vão pagar, para compensar a operação, para não ter prejuízo com ela. E todo esse patamar que a gente está falando é de uma operação ainda que calcula juros compostos, juros sobre juros. A dívida, nesse caso, costuma aumentar exponencialmente. Então, não existe circunstância em que entrar no rotativo é uma boa decisão financeira. Isso não. E aí agora, o que aconteceu? Tem uma proposta na mesa. A proposta de lei sobre o tema quer limitar em 100% essa dívida. Ou seja, se uma pessoa tiver uma dívida de R$10 mil no cartão de crédito, o banco só poderia aplicar até o limite de outros R$10 mil de juros e encargos financeiros. Nesse caso, o valor total da dívida nunca poderia superar os R$20 mil. Isso representaria uma mudança bastante significativa em relação ao patamar atual. Nas taxas de hoje, você dobra a dívida no rotativo em um prazo de uns 3 meses. O que puxa essa taxa tão alta é também o fato de que a fatura do cartão de crédito não tem garantia. E linhas com garantia, onde o banco pode cobrar uma contraparte, resgatar algo caso a pessoa não pague, tendem a ter juros menores. Em financiamentos de casas e automóveis, por exemplo, os bancos têm garantia, que são o próprio bem, a própria casa, o automóvel. Não pagou, vai lá e toma. No caso do empréstimo consignado, o débito, o valor da parcela mensal desse empréstimo é retirada direto do salário que pinga na conta. Então, também, para a instituição financeira, é um risco menor. E, entre outros motivos, é por isso que essas operações de crédito têm juros bem menores do que o do rotativo. Cabe ainda dizer que o rotativo existe em outros países. É bem lógico as taxas aumentarem quando o risco aumenta, faz total sentido. Isso vale quando a gente investe, isso vale também quando o banco investe ao emprestar dinheiro. O problema no Brasil é que a nossa taxa de juros normal já é bem elevada por uma série de fatores. Situação econômica do país, níveis de inadimplência, insegurança jurídica, pouco rigor fiscal, gastos públicos, dinâmica política, etc. são só alguns deles. Então, no rotativo, a gente está falando de uma taxa de um risco muito alto em um país que, por si só, já tem uma taxa que sugere um risco acima do normal. Mas, obviamente, 12 ou 13% quando a gente fala de Selic, não se compara aos 400 ou 500% quando a gente fala do rotativo. A questão, de qualquer forma, é que agora está tendo bastante pressão para acabar com o rotativo do jeito que ele funciona hoje, justamente porque a taxa muito alta, várias vezes, acaba sendo um ponto de não retorno. Só que para acabar com o rotativo, é preciso que rebalancear as coisas. Os bancos, obviamente, não vão assumir prejuízo na operação. Se você fosse um banqueiro, possivelmente você não iria emprestar sem ter qualquer possibilidade ou tendo um risco muito elevado de não conseguir o dinheiro de volta e cobrar pouco por essa operação. Não faz sentido financeiro. Está tendo, inclusive, uma certa discussão ali, uma briga, digamos assim, argumentos entre bancos, operadoras de maquininhas e bandeiras de cartão de crédito para ver como essa questão vai ser resolvida. Já que os ganhos do rotativo podem minguar, as instituições financeiras estão ali, vendo de que forma podem sustentar essa operação, se houvesse esse cap, esse limite do total que poderia ser cobrado. O mercado dos juros, cartões de crédito e por aí vai,
tem uma lógica que envolve risco e retorno, né? Caso o governo acabe com o rotativo na canetada e sem compensações, as instituições financeiras vão provavelmente reduzir o crédito disponível para evitar perdas. Aí, quem sai perdendo também são as pessoas, os clientes, quem está precisando desse dinheiro emergencial. A forma estrutural de diminuir os juros de forma efetiva e não atrapalhando o mercado de crédito é atacando aquilo que a gente falou lá em cima, né? Melhorar a economia fiscal, diminuir a insegurança jurídica, essas coisas mais robustas, mais estruturais, né? Algumas opções enviadas à Câmara colocam o limite de 100% de juros, bem como o parcelamento automático da dívida em várias prestações quando ela não for paga. Mas as propostas estão enfrentando bastante resistência. A Febraban, que é a Federação Brasileira dos Bancos, tendo tudo isso em vista, já alertou que a limitação dos juros sem contrapartidas pode reduzir a oferta de crédito ou até mesmo tornar os cartões inviáveis no Brasil. É uma decisão que dificilmente funciona na canetada, né? Vira só uma demagogia barata. Parece que está protegendo quem precisa, mas pode acabar restringindo ainda mais o crédito para esse indivíduo que precisa. Então é aquela velha história do efeito cobra. A intenção pode até ser boa, mas regulação demais, intervenção demais, acaba muitas vezes gerando um resultado pior do que a situação inicial. Não é pesquisado sobre esse assunto aí, efeito cobra, né? Baseado em algo que aconteceu na Índia, com a caça às cobras que proliferaram na cidade, na época ainda em que era uma colônia britânica, e baseado também em algo que aconteceu no México, com o rodízio de carros já faz algumas décadas. É um case bem interessante, quem sabe para um outro debate no Cafeína. Se você quiser, aliás, que a gente faça um programa sobre isso, né, sobre o efeito cobra, o que é e por que a intervenção excessiva do Estado na economia pode ser um tiro no pé, mesmo que ela seja feita com a melhor das intenções, deixe seu comentário nesse vídeo aqui, efeito cobra. Se tiver demanda, a gente bota o assunto na pauta. Muito obrigado pela companhia, pelo like, por se inscrever no nosso canal Invest News. Bons investimentos e até o próximo programa. Tchau!